Bom dia, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos todos. Já fala aí, tá? Só um pouquinho. Já conversamos enquanto vocês vão chegando aí. Tudo bem com vocês, galera? Eu espero que esteja tudo bem, que vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Ela chegou, né? Sexta-feira chegou, graças a Deus, né? Amanhã é sábado, dia de descansar, né? Sábado e domingo, dia de descansar, né? Graças a Deus, né? Passou a semana, mais uma, né? Eu não sei se é mais uma semana ou menos uma semana seria o correto, né? Porque se a gente for contar da volta de Jesus para cá, é menos uma, né? Menos uma semana para a gente encontrar Jesus, né? Entendeu? Então a gente vai caminhando aí, né? Aqui eu não sei ainda porque eu não fui para fora ainda, mas me parece que o céu tá azul e tem sol, me parece, né? Porque eu acordei agora, fui dormir quase 3 horas da manhã hoje e tô no automático, tá? Então você não ligue aí que o pastor tá no automático hoje, tá? Hoje vai ser pedreiro, né? Ontem foi um dia muito cansado, muito cansativo, né? Eu fiz culto de manhã, de tarde, fiz culto de noite em Curitiba, tá muito frio. Eu preciso, para mim ir para Curitiba, são 2 horas de viagem, né, para ir, depois 2 horas para voltar, mais o culto lá, né? Não é fácil, gente. Mas isso não é uma reclamação, né? É só uma justificativa para você entender porque que você está olhando para mim. Eu tô com cara de cansado, né? Tá, então eu tô cansado mesmo, né? Fui dormir. Eu cheguei em casa, já era quase 2 horas da manhã até eu ir dormir. Demorou, né? Tinha bastante gente na igreja para orar, né? Bastante gente, graças a Deus. Oi, Lulu. Bastante gente ontem para orar, apesar do frio. Ontem estava 12 graus em Curitiba, né? Uma chuva constante, né? A chuva constante, estava bem frio. Ontem, a hora que eu comecei a mensagem era 8 horas e fui até as 9h30 na mensagem. Ontem Deus me deu uma mensagem, foi longa e foi quase 1h30 só pregando, né? O culto acabou, já era, eu acho que 15 para as 10, né? E aí até a gente orar por todo mundo, né? Demorou para sair do hotel e tal. Depois a gente foi jantar, né? Até vir embora. Mas tá bom. Então, tô só te justificando por que o pastor tá cansado, assim. Você tá olhando, também tô cansado. Então, pelo que me consta, dei uma olhadinha ali fora. Eu acho que hoje tem sol, né? Sol. Tá um pouco mais quentinho, apesar de que a irmã Jandira chegou cedo hoje, fez fogo no fogão a lenha, então tá quentinho aqui dentro de casa. Mas parece que tá mais quentinho, né? Tem sol, então vai ser um bom dia aí, né? Vai ser um bom dia, vai ser, né? Vai ser um bom dia. Eu creio nisso, né? Que hoje vai ser um bom dia, né? Que hoje vai ser um bom dia, né? Eu acredito nisso. Vai ser um bom dia, tá bom? Eu queria pedir para você, para a gente já ir caminhando, né? Não demorar muito. Eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, se você puder fazer o favor. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, tá? No capítulo de número 4, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. No capítulo de número 4, Mateus, número 4.
tá? Faz o favor aí pro pastor. Vamos lá? Vou esperar um pouquinho você achar. A hora que você achar, você fala para mim: pastor, eu achei. Eu sei que você já encontrou, já caminho aqui também, tá? Vamos lá? Evangelho de Mateus, Pernambuco, Marceline. Deus abençoe você, tá? Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Oi, Naninha. Bom dia. Oi, Sandroca. Tudo bem? Deus abençoe. O Rio de Janeiro tá chovendo, né? Aqui fez sol já, graças a Deus, né? Oi, Virgínia. Deus abençoe. Irmã Dila. Tudo bem, irmã Dila? Irmã Jane. Deus abençoe. Irmã Flávia. Irmã Luciana Monteiro. Bom dia. Antônia Rocha. Bom dia. Deus abençoe vocês aí, todos e todas, né? A maioria são as meninas, né? As gurias que estão aqui comigo, né? Guaratinguetá, chove bastante. Eliana, tudo bem, Eliana? Ângela, Deus abençoe. Rosimeire, Lúcia, né? Deus abençoe as gurias que estão aí, né? Tem uns gurias aí também, mas a maioria são as gurias, né? Que estão aí, né? Deus abençoe vocês. Vamos lá, posso ler então? Vocês já encontraram? Então eu já vou ler. A minha Bíblia diz assim: a epígrafe do texto é esse cabeçalho que está em preto aí, chama-se epígrafe, tá? Vai aprendendo aí. É o verso de número 1 no capítulo 4 de Mateus, tá bom? Oi, Anitta, um beijo para a galera que está no Mato Grosso aí, Deus abençoe vocês. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou uma cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, verso 8, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Vamos orar, fecha os seus olhinhos que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço para entrar na tua presença, peço que o Senhor nos abençoe, peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor ponha a tua mão sobre as nossas vidas, que o Senhor possa dar ordem no céu aos teus santos anjos, para que eles possam, descendo do céu, fazer uma grande muralha ao nosso redor, nos protegendo, guardando, livrando de todo mal. Querido Deus, Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos dar comunhão entre os irmãos, para que possamos agora, Senhor, juntos, na comunhão da igreja, todos participar da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente aprende uma lição muito importante nesse texto. Obrigado, Jandira. A gente aprende uma lição muito importante nesse texto, muito importante, que você deve estar atento, né, a esse discernimento que o Espírito Santo está trazendo diante da tentação de Jesus Cristo no deserto. Ontem nós
estudamos João, Mateus 3, né? Hoje a gente está no 4. Não que estejamos andando em cronologia, não, eu orei, Deus trouxe esse texto, por isso a gente está aqui. Mas ele é a continuação, né? Então Jesus vai ao rio, ali ele é batizado. Depois de ser batizado, a Bíblia diz que abriu-se o céu quando ele sai do rio sobre a sua cabeça. Deus fala lá do céu: eis aí meu filho amado em quem me comprazo, né? Você já sabe. Aliás, foi João, né? 3 que a gente viu ontem. E então, depois disso, o Espírito Santo desce sobre Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ali ser tentado. Era necessário que ele passasse por isso, né? Um tempo de provação. Então, a gente vê Jesus jejuando por 40 dias e 40 noites e, teoricamente, porque nós não vemos depois nos evangelhos, Jesus jejuando mais. Então, este jejum foi o suficiente que Jesus fizesse para que ele pudesse, então, ter a sustentação espiritual. Veja a função do jejum, a sustentação espiritual que ele precisava para todo o seu ministério, que foram 3 anos. Tá? Então, teoricamente, né, porque a gente não vê mais na Bíblia Jesus jejuando, ele pode ter jejuado, mas a gente não, né, passando um olho, mesmo um olho mais técnico, a gente não encontra, né? Então a gente vê que Jesus, verso 1, diz assim que ele foi conduzido, impelido, levado pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Santo para o deserto, e ali jejuou por 40 dias e 40 noites. Eu vou contar para você por que a Bíblia diz 40 dias e 40 noites, porque ela poderia dizer apenas 40 dias e estaria do mesmo jeito. Você concorda comigo? Porque o jejum dos judeus é um jejum de 12 horas. Então, o judeu jejua das 6 da manhã às 6 da tarde. Eles acordam ainda de noite, né? Ainda de noite, antes da primeira hora. A primeira hora do judeu é 6 horas da manhã. Então, eles levantam na última hora da noite, que é das 5 às 6. Comem, tomam um bom café entre 5 e 6 horas da manhã. E 6 horas da manhã, quando amanhece, eles entram no seu jejum. E eles jejuam até as 6 horas da tarde. Então, esse é o jejum de dia, tá? Então, por isso a Bíblia diz, verdade, Maria, Salmo 37, né? Mas essa semana a gente falou sobre o 3, eu não sei que dia, mas tá bom, não tem problema. Então, esse jejum de Jesus, ele era de dia e de noite. Então, Jesus ficou 40 dias, né? 40 dias jejuando de dia e de noite. São 40 dias inteiros, tá? Por que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto? O verso 1 responde: para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes, Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente seja provado. A Bíblia diz no livro de Atos, eu acho, que os obreiros são provados para serem aprovados, mas muitos são reprovados. Muitos são reprovados, né? Então, nós somos conduzidos e o Senhor permite que em determinadas situações ou circunstâncias nós sejamos provados pelo diabo. Porque o diabo provou Jesus, porque ele não pode provar você. Pastor, isso tem base na Bíblia, no Novo Testamento? Sim. Jesus chega para o Pedro e diz assim: Pedro, o diabo compareceu diante de Deus e pediu para peneirar você. Mas eu intercedi e não permiti. Por que é que Jesus não deixou Pedro ser peneirado? Você faz alguma ideia do porquê? Porque Jesus sabia que se o diabo peneirasse Pedro, Pedro caía.
Entendeu? Bom dia, Janaína. Porque Jesus sabia que o Pedro não ia aguentar a peneira do diabo. Não ia aguentar, irmão. Por que a expressão peneirar? Porque se peneirava o trigo, como se peneira o feijão. Vocês não são do sítio, nunca viram peneirar feijão? Como é que limpa feijão? O feijão, quando ele vem dentro da casca e ele está seco, então você bate com uma vara para quebrar a casca e vai soltando o feijão em cima de uma lona. Então você pega com a peneira e vai jogando para cima e vai saindo a sujeira e vai ficando só o feijão. Isso é ser peneirado, é ser provado, é ser limpo. Entendeu? Então Jesus sempre utiliza essas terminologias da agricultura, porque nós somos como trigo. Então a peneira, a função da peneira é tirar a sujeira, peneirar café. Então quando você escuta o profeta no meio da igreja dizer assim, ó, Deus vai passar a peneira na igreja, irmão, isso é um troço muito grave. Irmã Lúcia, bom dia. Isso é uma coisa muito grave. Deus vai peneirar a igreja, irmão. Quando Deus fala isso, Deus usa o profeta. E Deus fala isso, que Deus vai peneirar a igreja. Você pode ter certeza que se tem 100 pessoas na igreja, fica 5. Você já viu isso acontecer? Cadê os pastores, pastor aí? Eu dava um desespero quando Deus falava comigo, ia orar e Deus falava comigo, filho, vou peneirar a igreja. Eu falava, não, Jesus, não. Ele falou, vou peneirar, ele falava. Irmão, ficava 5 só na igreja, o resto ia tudo embora. Que tristeza que me dava. Entendeu? Deus fazia acontecer alguma coisa na igreja, algum fato, algum troço, permitia que o diabo mexesse na vida das pessoas, dava um revertério e saía todo mundo da igreja, ficava só uns 5, 6, o resto ia tudo embora. E eu falava, puta, Jesus, eu vou ter que começar tudo de novo. Às vezes a igreja estava grande, já cheia, com um monte de gente. Aí Deus trazia um profeta na igreja, o profeta falava, pastor, meu Deus, me dava até um arrepio já quando eu escutava isso. Deus vai passar a peneira na igreja. Ai, Jesus. E o pior, né, gente, é que o passar a peneira é provar o povo. O povo, a maioria das pessoas se desvia. Vai para outras igrejas, né? E quando passa a peneira, fica só os fiel, só os limpos. Entendeu? Por isso você tem que ser limpo de coração. Porque quando a igreja é de Jesus, que nem todas são, a maioria não é do homem, né? Não precisa ser necessariamente do diabo, mas é do homem. Foi o homem que abriu a igreja, porque ele quis, não porque Deus mandou, né? E a igreja é dele. Então Deus não tem nada com isso. A igreja enche de caco, tá cheia de caco, a gente chama de igreja de curva de rio, né? Curva de rio, quando dá uma enchente, tudo que é tronco, toco, tal, encosta na curva, né? Então o cara sai dessa igreja, sai daquela, saiu de lá, tudo tranqueira, sai, encosta tudo na curva. Então tem um monte de igreja que é curva de rio. Só os tranqueira. Aí ele fica lá, Deus também não tá nem aí, né? Agora, quando é uma igreja que tem um chamado de Deus, Deus tem um projeto naquela igreja, então Deus vai limpando, à medida que vai andando, ele vai limpando. Encostou uns troncos, Deus vai tirando, até que ela se firme, Deus vai limpando, né? Então, oi Branco, bom dia. Então Deus vai limpando e é exatamente assim que Deus procede. Você entendeu? Deus procede dessa maneira. Não quer dizer que Deus queira que aquelas pessoas vão para o inferno. Não é isso.
Mas eles vão servir em outro lugar, porque se ele ficar ali, ele vai ser pé tropeço, vai atrapalhar, né? Ele vai ser pé tropeço e ele vai atrapalhar. Então Deus permite que ele vá para outro lugar. Entendeu? 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. E chegando-se a ele o tentador, diz: quem é que tenta você? O diabo. Deus pode tentar você? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Nós somos tentados pelo nosso próprio coração e pelo diabo. Entendeu? Nós somos tentados pelo nosso próprio coração. A Bíblia diz pela concupiscência do nosso coração. Nós não somos tentados por Deus. Então, quem é o tentador, irmão? É o diabo. Ah, Deus derrubou o cara. Não, Deus não derruba ninguém. Entendeu? Deus não derruba ninguém. Quem derruba as pessoas é o seu próprio coração, da onde procede todo o mal. Ok? Então não fale isso, porque você está falando uma inverdade. Ah, Deus derrubou o cara. Ah, Deus jogou o cara no chão. Não, Deus não faz isso. Entendeu? Vai, Débora, só não sei quando, mas vai. Entendeu? Deus não faz isso. Quem derruba a pessoa é seu próprio coração. É sua inveja, os seus desejos, as suas vontades, a sua língua. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão: se tem alguém que derruba ministério, é a língua do camarada, o próprio, entendeu? Da camarada, a sua própria língua. Tiago fala isso, que um tão pequeno órgão pode colocar fogo, um grande fogo numa grande floresta. E ele chega a falar mais, ele fala que a língua é como o leme de um navio, que é o menor dos órgãos daquele navio, porém leva o navio para onde ela quiser. Que o homem que domina a sua boca é perfeito varão, mas quem não domina, não é. Então a tua boca é que derruba você. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras que saírem da nossa boca, sabia? Você tem opção. Então eu vou dar um conselho para você. Um conselho. Para algumas que são minhas ovelhas que estão aqui, é um conselho pastoral. Para outros que são meus amigos, é um conselho de amigo. Cale a boca. Cale a tua boca. Mantenha a tua língua entre os dentes. Não fique dando com a língua nos dentes, porque você vai se ferrar. Entendeu? Cale a boca. Não, mas eu não acho. Cara, você não tem que achar nada. Cala a boca. Não fica falando. Quem fala demais dá bom dia para cavalo, para poste. Entendeu? Um conselho do pastor que já levou muita porrada na vida, irmão. Eu tô aqui hoje porque eu já levei muita porrada na minha vida. Fui traído muitas vezes, por amigos, por pessoas próximas que eu ajudei a levantar, e os caras tentaram me dar uma volta quantas vezes. Ou falar mal de mim, ou falar nas minhas costas, ou ir na casa das pessoas. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Porque eu falava demais, que eu confiava demais nas pessoas. Mas eu aprendi a lição. Entendeu? E hoje, quando as pessoas vêm conversar comigo e falam assim: pastor, o que você acha? Não acho nada. Não tenho que achar. Isso não é problema meu. E sempre aqui na minha casa, às vezes a gente está na cozinha, as gurias estão falando, os guri, a gente está em família, né? Todo mundo, e estão ali conversando e tratando de determinado assunto. Eu falei: gente, é melhor vocês calar a boca, porque vai vir juízo sobre a vida de vocês. Não abram a boca. Isso não é problema de vocês. Não se metam. Principalmente quando você está falando sobre ministério. Entendeu? Principalmente quando você está falando o que você acha. Você não tem que achar nada. Você não é juiz. Você não tem que achar. Mas eu não concordo porque eu acho que isso aí não está certo. Quem é você na hora do dia para achar alguma coisa? Você não sabe. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Davi, seu filho Absalão, tenta tomar o seu reino e ele foge com seus soldados no meio da noite.
E ele está andando numa vala, num lugar mais baixo com seus soldados, e aparece um cara no alto do morro, um velho que não gostava dele, e começa a jogar pedra nele, lá de cima, no rei, cara. Jogar pedra no Davi. E aí, vou te contar, escuta isso. Soldado, que era da guarda do rei, seu comandante, chega para o Davi e fala: Senhor, aquele cara está jogando pedra na gente, jogando pedra no Senhor. Quer que eu suba lá e mate ele? Davi falou: não, não. E se por acaso eu fiz alguma coisa errada e Deus está usando ele para me punir? Não, isso não está no literal, na Bíblia está de outra forma, estou só figurando para você. E Deus está usando ele para me punir? Como é que você vai matar ele? Está louco? Então você não sabe por que aquela situação está acontecendo na vida daquela pessoa. Que falar, irmão, é fácil. Mas pega a capa dele e põe nas tuas costas para ver se você consegue andar. Entendeu? Você não sabe o que o cara está vivendo, você não sabe o que o cara está passando. Você não sabe. Ontem eu falei na igreja sobre Betseba, sobre Davi e Betseba. O que aconteceu na vida de Davi, o que levou Davi a cometer aquele pecado contra o Urias, ter mandado matar Urias, por que Deus perdoou ele. Você conhece toda a história, se você entende o que aconteceu na vida de Davi, você entende por que Deus perdoou ele, porque Deus é misericordioso, cara. E de Deus perdoou, você não perdoa? Você não sabe o que o cara viveu, você não sabe o que ele sentiu, você não sabe o que passou dentro do seu coração. Você não conhece a intimidade que ele tinha com Deus. Aí você vai dizer: Davi era um adulto, ele tinha que morrer mesmo. Como assim, cara? Olha quem você está falando. Entendeu? Então, eu olho para esse texto e vejo, e chegando a ele o tentador, então o tentador pode chegar para você. E se você passar por aquela prova, você vai ficar de pé? E se você passar pela prova que aquela pessoa que tanto você fala, se for você, você vai aguentar o tranco? Porque tem gente que não aguenta um safanão do diabo, irmão. Mas fala de todo mundo. Né? Fala de todo mundo. Não sabe o que o cara está vivendo. Não sabe como Deus está tratando. Você já imaginou se você fosse vizinho daquele profeta que Deus mandou ele casar com uma prostituta? Você já pensou se você fosse vizinho dele? O cara foi lá, tirou ela da zona de baixo meretrício, trouxe para casa, cuidou, tratou, teve um filho com ela. Quando o menininho cresceu um pouquinho, ela saiu e voltou para a zona. Passou um pouco de tempo, Deus falou: agora vai lá, pega ela de volta, traz para casa de novo. Ele foi lá na zona, pegou ela de volta, trouxe para casa, pôs ela em casa de novo, cuidou dela. Conhece o texto? Livro de Oséias. E ele veio, teve outro filho. Aí ela, depois que teve o bebê, saiu, voltou para a zona. Aí você fala: não, 2 vezes, né? Não dá, né? Deus falou: vai lá, pega de volta. Ele foi 3. O que você ia falar do profeta? Eu pergunto para você. O que você ia falar do profeta, irmão? Mas você é cheio de moral para falar? As pessoas são cheias de moral para falar dos profetas. Acham que estão acima do bem e do mal, para apontar o dedo, para criticar, quando talvez a pessoa não tenha o mínimo de bom senso, talvez a pessoa esteja apenas obedecendo a Deus. E quando você está falando daquele homem de Deus, daquela mulher de Deus específica, você está falando do próprio Deus, que foi quem o enviou, quem o colocou naquela situação para que ele seja provado. Você não sabe. Então, qual é o melhor conselho do mundo para você? Fecha a tua boca. Fecha a tua boca, irmão. Não fale dos outros. Você não sabe, não fale. Fala do Lula. Quer falar mal de alguém? Fala do Lula. O Lula você pode falar. Que ele é ladrão, que ele... Você pode falar o que você quiser, que ele é mesmo. Tá bom, é verdade.
Agora, falar de um crente, falar de um homem de Deus, principalmente quando você não sabe o que está falando. Entendeu? Principalmente quando você não sabe, veja uma coisa e a gente brincar, ou a gente tá brabo, a gente fala do time de futebol, a gente fala do Corinthians, fala do Flamengo, o pastor brinca, que sempre tá brincando com vocês, eu faço questão de fazer isso sempre, né? A gente brinca, faz piada, conta piada do português, do negão, né? Isso é uma coisa, isso aí é uma coisa. Dá a tua opinião sobre a política, você dá a tua opinião sobre o candidato tal, fulano de tal, você é tranquilo. É diferente de você lançar juízo sobre a vida de um homem ou de uma mulher que é de Deus. Entendeu? É diferente, tá? Então a gente tem que ter consciência, sabedoria, ok? E aprender que o lugar da tua língua é dentro da tua boca. Já viu aquele ditado que a língua é o chicote da bunda? É muito verdade. Não guspa para cima que vai cair na tua cara. Entendeu? Tá? Eu sei falar sobre a novilha vermelha de Israel, sim, irmão. Eu sei. 20 anos eu vou falar para você, minha opinião. Tá? 20 anos. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Então, a gente continua. A gente está no verso 3, né? Dizendo assim: chegando a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, ele disse, se tu és o filho de Deus, oi Celção, bom dia, irmão. O filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha as pessoas aqui colocando Deus na parede. Eu falei ontem isso aqui, ontem no culto também sobre isso. As pessoas que gostam de emparedar Deus, né? As pessoas que gostam de emparedar Deus. Tá cheio de crente aí que empareda Deus. Não, se é Deus, Deus vai fazer assim. Quem é você, cara, para falar isso? Não, se Deus está aqui, o troço vai ser assim, ó. Se foi muito na igreja do Silas Malafaia, né? Deus se aprendeu a ficar determinando as coisas, né? Mas você vai dar ordem para Jesus, irmão? Você vai determinar o que Deus deve fazer ou não na sua vida? Tá cheio de crente que faz isso, emparedando Deus, coloca Deus na parede. Irmão, se Deus faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele é Deus do mesmo jeito. Não existe a palavra determinação na Bíblia. Aprende isso aí. Não é falar com fé, não é determinar. Isso é outra coisa. A etimologia da palavra é outra. Então veja aqui o que o texto está falando. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha o que Jesus está falando. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, eu queria falar isso para você, que isso aqui põe por terra a palavra determinação. O diabo determinou para Deus fazer uma coisa, e Deus deu um coice nele. Se você é o filho de Deus, fala para essas pedras aqui virar pão. Quem que o diabo pensa que é, irmão? Vagabundo, fedido, desgraçado. Quem que o diabo pensa que é? Para vir dar ordem para Jesus? Quem que esses pastores pensam que são para vir dar ordem para Jesus? Apontar o dedo e dizer: eu determino! Quem você pensa que é, rapaz? É lavar essa bunda para falar de Jesus, lavar essa cara. Quem que o diabo pensa que é? Para dizer: se tu é, que se dane você, cara. Não tenho nada com você. Entendeu? Que parte que eu acho que Jesus, quando ele olha lá, fala: rapaz, vai procurar o caminhão não descaiu, que parte que eu tenho com você, sai do meu colo. Eu às vezes eu fico pensando,
né? Eu fico pensando, porque eu vou dizer para você uma coisa, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, eu tenho falado isso aqui sempre para vocês. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Você imagina Jesus andando na Terra, Jesus é uma pessoa, né? E eu vejo o humor de Jesus quando ele falava, eu não sei se você consegue ver isso, mas eu consigo. O humor, o bom humor de Jesus, sabia? E eu às vezes converso com o Espírito Santo, quando ele está conversando comigo, eu vejo o Espírito Santo é um cara muito bem-humorado, irmão, sabia? Ele tem bom humor. É verdade. Eu vou contar isso aqui para você. Ele tem bom humor. Você entendeu? Então o Espírito Santo, ele não é um cara chato. O Espírito Santo não é um cara ruim. Ele é bom, irmão. Ele é benigno, ele é bondoso, ele é amoroso com os seus filhos. Você acha que não? Ele é, irmão. Ele é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa extraordinária. Ele é cheiroso, ele é bonitão. É o Espírito Santo, irmão. E você tem que aprender a ter um relacionamento saudável com ele. Como é que ele mora dentro do teu coração? Se você não tem um relacionamento saudável com ele. Hein? Como? Eu te pergunto. O Espírito Santo é amável. O Espírito Santo é um queridão. Às vezes você está triste. Eu tenho a honra, né? Eu tenho a honra muitas vezes de falar com o Espírito Santo. Eu ouvir a sua voz. Eu tenho a honra. Isso para mim é uma honra. Poder falar com o Espírito Santo, poder ouvir a voz dele. E cara, eu vou dizer uma coisa para você, o Espírito Santo ele tem um bom humor extraordinário, ele fala umas coisas para mim que eu faço dar risada. Eu falo, Senhor, eu não acredito que você está falando isso para mim. Você não tem noção, irmão. Eu morro da risada. Entendeu? E eu vejo o bom humor dele. E aí eu fico pensando o Espírito Santo olhando para determinadas pessoas que falam determinadas coisas. Você já pensou o Espírito Santo olhando para o pastor em cima do púlpito, gritando para todo mundo, e que né, que tem uma voz grande, daí tem alguns aí, eu ia estar falando especificamente do Silas Malafaia, mas não vou falar dele, vou falar de uma pessoa que age como ele, né, que sobe no púlpito e fica gritando e dizendo, Deus, eu determino que isso aconteça na minha vida. Aí eu fico pensando, o Espírito Santo olhando e falei, rapaz, sai fora, o que eu tenho contigo? Qual é, rapaz? Desce do meu colo aí. Ô, guri, sai fora, cara. Vai pensando que eu sou tuas negas. Sai daí. Você já pensou, irmão? Se você pudesse ver isso, o Espírito Santo olhando, o cara dando ordem para ele. E ele olhando, falei, negão, para trás de mim, sai fora. Você consegue imaginar isso, irmão? O Espírito Santo todo, né, querido, me olhando, o cara gritando com ele, dando ordem para ele, eu exijo que você faça isso, você tem que fazer. Você já pensou, irmão? O Espírito Santo olhando pro cara, puta, cara. Irmão, já pensou aquele crente orando, oh, Senhor, eu não aceito aquilo ali, e é uma prova que Jesus colocou o cara, né? Já pensou Jó orando assim, Jó tudo podre, porque Deus colocou uma prova nele, e Jó dizendo, Deus, porque eu determino que essa enfermidade vai embora. E o anjo olhou e falou, hã? Que? Você já pensou isso aí, irmão? Você fala pra mim que não é engraçado? É engraçado, né? Se você parar pra pensar um pouquinho, você vai ver que é engraçado, não é? Então, cuidado com a tua boca. A tua boca pode te abençoar ou te amaldiçoar, depende de você. Entendeu? Depende de você. Muito cuidado com a tua boca. Com o que você fala, com as tuas manifestações. Tá entendendo? Então, eu tô aqui te ensinando sobre isso. O Espírito Santo, ele é Deus.
Ele é o Espírito de Deus, é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo quando estava morto. Ele é Deus. E ele é uma pessoa extraordinária, irmão, que ama você, que gosta demais de você, que quer o teu bem, né? Mas ele não é tuas negas, você tem que aprender isso. Já tá? Você sabe que eu uso essas palavras aqui porque eu quero que você entenda muito bem o que eu estou te falando. Tá? O Espírito Santo não é tuas negas para você ficar dando ordem para ele. Ok? Eu falo aqui sempre, a gente que é milico, né? Quando a gente encontra o nosso comandante, a gente pode falar 3 coisas: sim, senhor, não, senhor, e permissão para me ser preso só, mais nada. Entendeu? Então você se liga quando você estiver falando com o Espírito Santo, você se liga quando você estiver orando, entrando na presença de Deus, você se liga. Cuidado como você fala, o respeito que você tem que ter, né? É claro que ele é nosso pai amoroso, nosso irmão querido que a gente ama, que ele é um cara extraordinário, mas não esqueça que ele é Deus. Então, entenda isso que eu estou falando para você. Quer ter intimidade com Deus? Como é que o Espírito Santo habita no teu coração se você não tem intimidade com ele? Né? Tá? Vamos mais para frente? 4, Jesus responde assim, o diabo. Ele diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem também vive da promessa, irmão. O homem também vive da promessa. Nem só de pão viverá o homem. Veja que o verbo viver está conjugado no futuro. Nem só de pão viverá o homem. Preste bem atenção no que está escrito aqui. Mas o homem também viverá da promessa de Deus. Por que a promessa? Porque Jesus disse: mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, isso viverá o homem. Então nós também vivemos em função da promessa de Deus. Você está entendendo? Então, nem sempre, tá? Nem sempre, ok? Nem sempre nós, eu e você, vamos viver do pão. Às vezes, nós vamos viver da promessa. Então, essa conversa de prosperidade é coisa de Satanás. Essa teoria da prosperidade pregada pelas igrejas aí, e quando eu falo disso, né, tem muitos que pregam isso, mas o Silas Malafaia é o mais conhecido, por isso eu uso ele sempre como exemplo, né, e ele também está sempre falando de mim, então não vejo problema nenhum, bala trocada não dói, né? Então esse negócio de prosperidade, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar. Então Jesus está falando do pão e está falando da promessa. Então ele está dizendo que não é só do pão que vive o homem, mas vive da palavra que sai da boca de Deus, da profecia, da promessa de Deus, por uma vida eterna, por um mundo vindouro. Veja que numa frase só de Jesus a gente poderia ficar aqui 1 hora falando. Que você não vem para a igreja para prosperar, para o culto da prosperidade, terça-feira da prosperidade, quarta-feira daquele que não prosperou na terça, quinta-feira daquele que não prosperou na quarta. Você vai na igreja dos caras, é isso que os caras fazem, né? Comprar Bíblia de R$900, fazer essas coisas, os caras vão só no teu dinheiro, irmão. Mas Jesus está falando aqui que quem faz isso é o diabo. Pega essa pedra aqui e transforma num pão. Né? Os caras só pregam o milagre da prosperidade, mas Jesus falou: opa, para trás de mim, diabo. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, está escrito aqui na Bíblia e você nunca prestou atenção nisso. Nunca prestou atenção nisso. Então esse evangelho de prosperidade é uma falácia, é uma coisa do diabo, é enganoso, é mentiroso. É o evangelho do pão e peixe, né?
pão e peixe, pão, Deus vai multiplicar o pão, Deus vai multiplicar o peixe, Deus vai multiplicar o pão, Deus vai multiplicar o peixe. Tem muita gente que seguia Jesus por causa do pão e do peixe, você sabia disso? Eu poderia aqui entrar na mensagem agora e ensinar para você por que as pessoas seguem a Jesus. Por causa do pão e do peixe, por causa do milagre e da cura, ou porque ele quer ouvir o que Jesus tem a dizer. Entendeu? Eu sei, Maria Celeste, que na Universal usa isso sempre, porque eu estudei eles, né? Entendeu? O pastor estudou muito para chegar aqui. E eu estudei cada igreja, cada pastor, cada coisa que eles pregam, cada doutrina de cada igreja, o pastor conhece muito bem. Por isso eu falo. De cada uma. Porque eu preciso ensinar você. Eu não estou falando mal do Silas Malafaia, estou ensinando você. Que as coisas que ele ensina não são bíblicas e nem de Deus. Pelo menos a maioria delas, né? Claro, não são todas. Então, a teoria da prosperidade, esse negócio de dar, que Deus te dá, você dá e Deus te dá, você tira uma parcela do teu aluguel do mês, né? As campanhas que ele faz lá e Deus vai te dar uma casa, mentira isso. Isso é uma maneira de tirar o teu dinheiro, porque a igreja tem que sobreviver do dízimo e da oferta. Então, você deve, Jesus fala isso em Mateus 23, que você deveria devolver o teu dízimo. E quando puder, dar as suas ofertas à igreja, e com isso a igreja se sobreviver e se sustentar. Mas a Bíblia diz, por exemplo, que as ofertas devem ser voluntárias. Davi disse isso quando está orando e consagrando o templo a Salomão. Ele diz, porque Deus não aceita oferta que não seja de voluntário coração. Então, o que é uma oferta voluntária? Algo que você tem em teu coração, pode ser R$1, R$2. Aí você vai lá na igreja do Silas, a oferta é 300, é 500, é 1.000, é estipulada. Isso é voluntária? Não. Deus aceita? Não. Então, para quem que é essa oferta, se não é para Deus? Eu estou só ensinando a Bíblia para você. Então, quem se levanta contra isso são as ações deles, e não eu. Eu só estou ensinando a Bíblia para você. Entendeu? Eu estou ensinando a Bíblia para você. São várias, irmã. A da Igreja Universal, a do Silas, a Renascer. Tem várias que ensinam essa teoria da prosperidade. Várias, muitas, infelizmente muitas. Né? Que não são igrejas, são seitas, porque não andam dentro da palavra de Deus 100%. Então, você veja que Jesus é muito claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Primícia, Francisca Chagas, é primeiro. A palavra primícias significa o que se dá primeiro, tá? Então, a tua primícia, devolver as primícias a Deus é devolver o seu dízimo, tá? Então, a sua primícia é o seu dízimo. Então, se o cara vir com uma conversa para você dizendo que você deve devolver o dízimo e a primícia, é mentira. A primícia é o dízimo, entendeu? Então, quando você deve, ao receber o seu salário, né, você retira o seu dízimo e devolve o seu dízimo, é sua primícia. Ok? Então, tem muitas igrejas. Esses dias uma irmã conversou comigo, que ela veio congregar na nossa igreja, né? Ela veio congregar na nossa igreja, e ela falou, pastor, como é que eu faço para devolver o dízimo, as primícias? Eu falei, não entendi, mas como assim? Ela disse, não, na igreja que eu vim, eu aprendi que eu devolvo o dízimo e eu devolvo mais uma oferta que são as minhas primícias. Eu falei, não, tá errado. Você devolve só o seu dízimo, você já está fazendo muito, que a maioria nem o dízimo devolve. Então, se você devolver o seu dízimo, você já está louco de bom. Primícia é o seu dízimo, tá? Vamos mais para frente? Vamos lá. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em algumas pedras. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então tem muita gente que está tentando aí a Deus. Quando você faz alguma coisa sabendo que Deus vai honrar você ali na frente, você pode se dar mal. Entendeu?
Vou dar um exemplo para você aqui. O Espírito Santo vedou para mim todo e qualquer lugar que eu vá que seja perigoso. Por exemplo, eu não vou em parque de diversão. Eu moro pertinho do Beto Carreiro aqui, por exemplo. A Manuela vai com o Heiser, com a Lohane, eles gostam, eu não vou. Que Deus falou para mim que eu não posso ir. Porque eu sou um alvo preferencial do diabo. Aí eu vou andar na montanha russa? Sim, Damares. Aí eu vou andar na montanha russa, que é um lugar que tem 90% de chance de dar um acidente. Ontem, quando eu vim de Curitiba, eu demorei 2 horas para vir de Curitiba aqui, são 130 quilômetros. Eu faço normalmente em 1 hora. Ontem eu levei 2, sabe por quê? Porque estava chovendo. Então eu vim devagar. Eu até brinquei com a Lohane, com a pastora Shirley ontem. Eu disse, o meu carro nunca foi tão econômico. Gastou 1/4 de gasolina para ir em Curitiba e voltar, para fazer 240 quilômetros. Sempre gasto 1/4 para subir e 1/4 para descer, porque eu vou rápido. Entendeu? As ofertas alçadas são aquelas ofertas que você leva no culto quando você vai no culto e você dá uma oferta. Uma oferta alçada significa oferta lançada, jogada, tá? É isso que significa. E eu vim devagarzinho. Por quê, irmão, que o pastor veio devagar? Se o pastor tem um carro que é WD, que é 4x4, um carro seguro, um carro que dá para andar, mas eu vou tentar Deus fazendo uma curva rápida, com chuva, que pode ter um óleo na pista. Eu estou só te dando um exemplo. Entendeu? Então, para mim não tentar a Deus, o que eu estou fazendo? Estou andando devagar, ando com cuidado. Porque está chovendo. Quando está seco, não tem trânsito, aí o pastor anda correndo rápido. Vamos lá. Então é ter o cuidado. Não tentar a Deus é cuidado, é ter prudência. É não fazer as coisas que podem dar errado. E vocês, por exemplo, pular de bump jump. Vou amarrar um elástico e vou pular. Pô, irmão. Não, Délia, a oferta alçada não é o mesmo valor do dízimo. Isso é mentira. A oferta alçada é aquela oferta que a viúva jogou no gasofilácio. Eu vou explicar para vocês. O gasofilácio era um objeto grande que ficava na porta do templo, como se fosse uma bacia, tá? Como se fosse uma bacia grande e tinha um furo embaixo e embaixo um reservatório. Então as pessoas passavam quando estavam entrando no templo, tá? E lançavam uma oferta ali, tá? Joga. Oferta lançada. Então ele joga ali. Não tem valor oferta. Oferta é aquilo que você tem no teu coração de ofertar. Isso é oferta, tá? Então as pessoas lançavam. Jesus disse que tinha uma viúva que passou ali e jogou 2 moedinhas que equivaleria aí a 5 centavos. E Jesus disse que a maior oferta foi a da viúva porque ela deu tudo que tinha. Ela só tinha 5 centavos. Então quando ela passou, você joga a moeda naquele gasofilácio, que é um lugar onde você joga a oferta ali. Então, por isso o nome alçada é jogada, lançada. Não tem nada a ver com essas conversas mentirosas. Sim, irmão, o óbolo da viúva é a oferta da viúva. Então, não tem nada a ver com essas mentiras aí que os caras contam na Renascer, na Universal e tantas outras que dizem que a oferta alçada é um valor igual ao do dízimo, que daí quando você dá o dízimo, você dá a oferta alçada, que na verdade eles estão te cobrando 20% de dízimo. Tá? É isso, tá bom? Ok, irmão? É isso aí, eu estou explicando, vocês estão perguntando que eu vou explicando, né? Sem procurar não sair do texto que eu tô. Tá? Então, Jesus, né? Explicou pra gente que a gente deve ser prudente, tá? Que a gente deve ser prudente. Aí no 8 diz assim, ó, novamente, agora eu quero que você preste atenção aqui, que eu já quero encerrar. O 8 diz assim, ó, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto. Você para, porque você não prestou atenção no verbo. Transportar, eu transporto, ele transporta, nós transportamos. O verbo da frase é o transportar. E este verbo está dizendo o seguinte, que o diabo transportou a Jesus. Transportou Jesus. Você está vendo o que o texto está falando? Eu vou ler de novo. Novamente, ou seja, pela segunda vez,
o transportou o diabo a um monte muito alto. Então o diabo pegou Jesus e levou ele num monte muito alto. É isso que você está lendo na tua Bíblia? Eu quero que você interaja comigo aqui, por favor. É isso que você está lendo na tua Bíblia? Que o diabo pegou Jesus e levou a um monte muito alto? É isso que você está lendo na tua Bíblia? Então eu vou te fazer uma pergunta agora, tá? A gente está em Mateus 4, irmã, do 1 ao 11. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, estou no verso 8. Se o diabo pegou Jesus e o transportou para um monte muito alto, por que o diabo não pode pegar você? Responde para mim. Por que o diabo não pode pegar você? Por que você acha que o diabo não pode pegar você? E levar você em algum lugar? Você acha que você é melhor que Jesus? Você acha que você é melhor que Jesus? Porque quando Jesus foi tentado, o diabo o levou a um lugar. Por que você acha que o diabo não pode levar o seu marido? Por que você acha que o diabo não pode levar a sua mulher a pecar, o seu marido a pecar, o seu filho a pecar? Por que você acha que o diabo não tem poder para fazer isso? Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que o pastor está falando para você? Vou voltar um pouquinho. Quando eu falei de você julgar as pessoas que caem, as pessoas que passam por uma situação difícil, por uma situação que ela não gostaria de passar, será que ela não foi levada pelo diabo? É só uma pergunta que eu estou fazendo para você, eu quero que você mesmo responda, porque eu quero que você pense, porque a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional a Deus, não emocional. Racional, eu quero que você pense. Pastor, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero que você entenda com quem você está lidando, meu irmão. Porque tem gente que acha que é mais esperto que o diabo. Tem gente que acha que é mais forte que o diabo. Tem gente que acha que é o suprassumo do mundo, irmão. Eu queria que você entendesse que você não é, nem eu sou e nem ninguém é. Eu estou te trazendo a pensar. Quero que você pense. Eu quero que você aprenda a ler a Bíblia. Porque a Bíblia está te contando exatamente o que aconteceu com Jesus. A Bíblia não passa pano em ninguém. Então eu quero que você pense nisso. Entendeu? Que às vezes não tem saída. Às vezes não tem opção. E você não está aqui para julgar ninguém. Você não está aqui para acusar ninguém. Será que alguns crentes de hoje, se vissem Jesus no alto do monte conversando com o diabo pegando Jesus e levando Jesus para lá, levando Jesus para cá, se os crentes de hoje vissem, falavam: olha lá o Jesus andando com o diabo, olha lá, conversando com o diabo, ui, daí fica falando que é o filho de Deus. Você acha que não ia rolar essa conversa? Essas irmãs santarrona, os irmãozão santarranzão, hein? São tudo santo, acho que são mais santos que Jesus. Olha lá o diabo lá, ó. Ó, pegou Jesus e levou ele lá, ó. Mas esse Jesus é um frouxo mesmo. Você acha que eles não iam falar isso de Jesus? Eu estou falando da igreja contemporânea. A igreja de hoje. Entendeu? Preste atenção no que a Bíblia está falando, irmão. Presta atenção. Veja como isso é diferente das coisas que muitos pastores estão pregando em cima do púlpito. E eu estou ensinando você a ler a Bíblia. Eu não estou te falando o que eu acho. Eu estou só mostrando para você. Eu quero que você abra seus olhos e veja. Entendeu? Eu quero que você abra seus olhos e veja. Então preste atenção, irmão, no que a Bíblia está falando. Preste atenção.
E eu quero continuar, ó. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que a Bíblia está falando. O diabo levou Jesus no monte muito alto e mostrou para Jesus todos os reinos desse mundo. Todos. De quem que é o mundo? É de Jesus ou é do diabo? De quem que é o mundo, irmão? A glória de Deus vai se espalhar por toda a sua terra? Não. Por quê? Porque a terra é do diabo, não é de Jesus. Veja como é mentirosa essa doutrina celular que fala que o mundo será todo alcançado e a glória de Deus se espalhará por toda a terra quando todos forem evangelizados um a um. Isso aí é o tema de evangelismo da igreja celular. Agora veja o que a Bíblia diz. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso, quem que está falando, pastor? O diabo. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Quem falou isso, pastor? Satanás. Como é que o diabo vai dar algo para Jesus que não é dele? De quem que é esse mundo aí fora? Do diabo. E ele oferece tudo isso para Jesus. E Jesus diz no verso 10: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Por quê? Porque Jesus resistiu ao diabo. Jesus resistiu ao diabo. Mas não quer dizer que o diabo não veio até Jesus, não tocou nele, não levou ele, não tentou influenciar, não tentou negociar com ele. Mas Jesus resistiu pela sua palavra. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque você vai vencer a tua luta pela palavra de Deus. Você não vai vencer na força do teu braço. Você vai vencer com o conhecimento, você vai vencer através da pregação do evangelho, do entendimento do evangelho, da palavra de Deus. Isso vai revestir você de poder, de autoridade, para que você resista ao diabo, e quando você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. O que isso quer dizer, pastor? Que quando você parar de chorar, quando o diabo está batendo em você, ele vai parar de bater. Quando você parar de se importar com as pessoas que te agridem, que o diabo usa para agredir você, você parar de chorar: ai, pastor, me ajude, porque a minha irmã fala mal de mim, o diabo usa a boca dela. Quando você começar, eu vou usar uma expressão chula, peço que você me perdoe, você começar a cagar para ela, irmão, e pro diabo que está nela, ele vai parar, porque daí não faz diferença. Eu quero que você entenda isso. Desculpe eu usar a palavra chula, mas eu quero que você entenda. Você resistir, irmão. Resista. Não deixe pegar você. Não deixe o troço te pegar. Então, repreendido. Sai em nome de Jesus. Sai pra lá, rapaz. Pra trás de mim. Não tô nem aí. Você tá falando, eu tô andando pra você, irmão. Deixa que fale. Ah, pastor, mas as pessoas ficam falando que eu me visto igual uma prostituta. Irmão, deixa os caras que falem. É problema deles. Eles vão ter que se ver com Deus. Se você não tá fazendo isso, então os caras que se danem. Aprenda, pare de dar importância ao diabo. Pare de dar mais valor ao diabo do que ele tem. Ele não tem valor nenhum. Quem tem valor é Jesus. Nós somos mais preciosos que o ouro puro de Ofir. Nós somos mais preciosos que o nosso peso em ouro puro. Agora você precisa aprender a resistir. Quando você parar de brigar, quando você parar de discutir, de bater boca e querendo ter razão, e calar a tua boca e deixar o diabo falar, irmão, ele vai parar. Amém? Posso orar? Chega, né? Chega, né? Não, vocês vão arrancar meu couro, tá? Beleza? Feche os seus olhinhos aí, que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, Senhor, sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Papai, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, e o Senhor nos guarde, nos abençoe. Que o Senhor nos ensine dentro da tua palavra, para que sejamos ensinados teus.
para que andemos, papai, na tua presença e sejamos abençoados em nome de Jesus Cristo. Estende, Senhor, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente possa ver. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir a tua voz. E assim aprendamos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Beijinhos. Fiquem com Jesus. Agora eu vou tomar café, que eu não tomei ainda. E a gente se vê à tarde, 2 horas do desdobramento. Tá bom? Beleza? Vão com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.